Graça e paz, irmãos, tudo bem? Convido a você que está no seu lar neste momento para juntos podermos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Mas antes de tudo, vamos fazer uma oração. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti, meu Pai. Oh, Senhor Deus, entregamos, meu Pai, as nossas vidas em Tuas mãos. Pai, que o Senhor venha estar presente, Pai, em cada lar neste momento, Pai. Derramando, meu Pai, da Tua unção, do Teu bálsamo, meu Pai, que possa, Senhor Deus, tocar, meu Pai, grandemente na vida de cada pessoa, Pai, que está nos assistindo agora, neste momento, meu Pai. Oh, Senhor Deus, prepara, meu Pai, o solo, prepara, Senhor Deus, os corações, meu Pai, para receber a Tua palavra, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai.
Louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz de Cristo, queridos, nós já louvamos ao Senhor. Agora eu te convido a, juntamente comigo, nós dedicarmos um tempo à palavra de Deus, amém? Eu creio que Deus quer falar ao seu coração nesta quarta-feira e tenho certeza absoluta que a sua mente será iluminada pelo Espírito de Deus. Você que nos assiste essa noite, você que participa da igreja efetivamente, você que ainda não participa, nós temos um comunicado a fazer. Neste domingo agora, estaremos retornando os nossos cultos presenciais a partir das 19 horas. Os cultos de quarta-feira, 19h30 e no domingo, 19 horas. Amém? É com grande alegria que estaremos retornando. Para já adiantar a você, a nossa ceia será no último domingo do mês. Amém? Não será agora, será no último domingo do mês. Tá? Muito bem. Acompanhe comigo a palavra de Deus, Efésios, capítulo de número 1. Nós vamos ler aqui a partir do verso de número 1. É uma leitura extensa, mas para que você consiga compreender o contexto que vamos trabalhar, ok? Diz assim a palavra do Senhor Deus: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, lhes dê em graça e paz. Então, Paulo, até nesse primeiro momento, ele está mostrando para quem? O destinatário da carta, e ele está se apresentando a esses destinatários e dizendo que ele escreve a um povo santo, a um povo que já conhecia a palavra do Senhor, um povo que já efetivamente praticava o cristianismo, ok? Vamos lá, verso 3. Todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos domínios celestes em Cristo. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para louvor da sua graça gloriosa que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Eu e você, Paulo está dizendo aqui que nós fomos escolhidos por Deus antes mesmo da fundação do mundo. Olha que lindo! Para que não apenas fôssemos salvos por Ele, por Jesus, mas andássemos conforme o Evangelho, mas que também andássemos sem culpa. Não apenas perdoou nossos pecados, mas também nos salvou para que andássemos sem culpa alguma, para que andássemos de forma irrepreensível perante Deus e perante a humanidade. Essa é a vontade de Deus para toda a sua igreja. Essa é a vontade de Deus Pai para os cristãos que são salvos pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. A vontade dele é que andemos de forma inculpável, com a mente e o coração limpos e tranquilos na presença de Deus e perante os homens. Que legal! Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Mas vamos continuar lendo. O verso então de número 7 diz assim: Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento.
agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este. Agora vem a revelação de Deus sobre essa vontade secreta, né? No devido tempo, ele reunirá debaixo ou sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com sua vontade. Deus está então aqui como um líder supremo, como soberano sobre a história, não é? A história do céu e da terra, soberano sobre este planejamento que ele fez, não é? A ponto de dizer que tudo, a vontade é que todo o plano que ele concebeu venha a ocorrer, não é mesmo? Debaixo da vontade dele. Olha que legal. E continua dizendo, 12 agora. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Nós, há alguns cultos passados, falamos a respeito disso. Deus, ele nos separou como uma nação santa, um povo escolhido. E é verdade, ele envia Jesus Cristo para que esse plano, esse predestinado plano venha a ser consumado. Jesus, ele vem à terra e a obra que ele faz, nós vamos falar sobre isso, faz com que eu e você, que entendemos essa obra, essa bem-aventurança, esse evangelho, essa boa notícia de Cristo, quando nós entendemos isso, nós somos então feitos propriedade de Deus. Olha que bom, não é? Que maravilha. Somos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Versículo de número 7, por isso eu passei por ele, porque ele é hoje o versículo que eu gostaria de compartilhar com você, tá? Diz assim, falando a respeito de Deus Pai, a obra dele através de Jesus. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou nossos pecados. Só até aqui. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou nossos pecados. Olha que coisa. Você sabia que você era prisioneiro? Que você era escravo de algo ou alguma coisa? Você sabia disso? A Bíblia está dizendo aqui, revelando o plano de Deus, que Jesus Cristo, ele desceu do céu, se fez carne, assim como eu e você, tomando forma de homem, e como forma de homem, ele foi levado à cruz do Calvário sem ter pecado algum, inocentemente, foi acusado, foi julgado pelo sistema mundano, e então foi crucificado e o sangue dele derramado. A Bíblia está dizendo que esse sangue derramado, o sangue do Filho de Deus, é o que perdoa os nossos pecados. Sabe? Jesus morreu substituindo a minha e a sua vida. Eu vou te explicar por quê. Porque antes de Cristo, nós estávamos debaixo de uma escravidão, estávamos presos. Por isso ele teve que vir e nos libertar. Olha lá, a graça foi que comprou a nossa liberdade.
graciosamente, um presente de Deus foi dado do céu para que eu e você nos tornássemos livres. Agora, precisamos ter um entendimento aqui. Eu vou contar uma ilustração real, não é? De algumas espécies de formiga que se encontram na Amazônia. Diz que tem uma espécie de formiga na Amazônia que elas são fortes e grandes. E o que elas fazem? Elas invadem os formigueiros onde as outras formigas são menores e não tão fortes como elas. Então, elas destroem toda a defesa daquele formigueiro. E depois que elas destroem as defesas, os soldados, elas então pegam todos os ovos daquele formigueiro e carregam para o formigueiro deles, das formigas que roubaram aquele formigueiro. Eles carregam todos os ovos, todos os casulinhos, eles levam para o formigueiro deles. E ali, aqueles ovos que são ovos de formiguinhas trabalhadoras, formiguinhas escravas, formiguinhas que têm como objetivo não proteger o formigueiro, mas sair para trabalhar, para trazer sustento para dentro do formigueiro, né? São as formigas serventes. Elas eclodem dos seus ovos, elas eclodem, saem dos casulos, então elas olham para o lado e elas se sentem em casa, porque elas nasceram ali, e então elas vão crescendo e fazendo o que é natural para elas fazerem: sair do formigueiro e trazer comida para aquelas outras formigas. Olha só, elas eram escravas, elas são escravas, mas não sabem disso. Assim também, eu e você no mundo fazemos tantas coisas. Achamos que nesse nosso modo de viver somos totalmente livres, não é? E não percebemos que sem Jesus Cristo, sem essa libertação que Cristo fez na minha vida, eu continuo escravo. Mas escravo do quê, não é mesmo? Como na ilustração, algo mais forte tomou. A formiga mais forte toma a mais fraca e usa ela para ser sua escrava. Assim também aconteceu com a raça humana. A Bíblia nos conta que Adão, ele pecou, e por ter pecado, ele perdeu o domínio. Vamos pensar no formigueiro. Ele perdeu o domínio do formigueiro dele para a serpente. Olha só. Ele perdeu o domínio do Éden, o domínio sobre todas as coisas. Ele perdeu, tão somente porque ele desobedeceu a Deus, que está acima de todas as coisas. Então, por ter perdido o domínio, ele se torna escravo agora, primeiramente do seu pecado, da sua desobediência. Em segundo lugar, se torna escravo do sistema desse mundo que jaz no maligno. E em terceiro momento, o homem, o ser humano, se torna escravo das trevas, fazendo as coisas que as trevas elas afirmam ser corretas. Injustiças, impurezas sexuais, infidelidades, mentiras, coisas que nós vemos, assassinatos, corrupção, coisas que nós vemos diariamente nos meios de comunicação. Diariamente nós vemos na nossa vizinhança bebedices, orgias e outras coisas mais, não é mesmo? As trevas, elas trabalham no sistema mundano para aprisionar o ser humano nisso que nós chamamos de concupiscências da natureza humana. Olha só, é da natureza humana porque o homem perdeu o seu domínio. Ele se tornou escravo devido ao pecado. Então precisávamos ser libertos. Acompanha comigo. Quando eu falo sobre o pecado, abre a palavra de Deus lá no livro de Romanos. Olha só, não sou eu que diz, é a Bíblia que está dizendo que sem Cristo nós éramos prisioneiros, escravos do pecado. Diz assim, Romanos capítulo de número 6, verso 15 em diante. Paulo dizendo à igreja em Roma: pois bem,
Uma vez que a graça nos libertou da lei, olha só, éramos também prisioneiros da lei. Eu vou explicar por quê. Quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a quem escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a esse ensino que lhes é transmitido, estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Sabe, quando diz aqui que a graça nos liberta da lei, é no sentido de que a lei, ela faz com que o pecado seja revelado. Essa é a função da lei. A lei, ela tem a função de ou condenar ou absolver. É através da lei que fica claro, não é, revelado o pecado, ok? Então, de certa forma, o pecado e a lei nos escravizavam. Porém, a lei é boa, o pecado é mau. Simplesmente a lei mostra que o pecado é mau. E nós éramos escravos do pecado. Se você continua a sua vida achando que não tem problema uma mentirinha, não tem problema uma amargura, você continua escravo do pecado. Lá na Epístola de João fala sobre isso, né? Aquele que diz amar a Deus, mas continua aborrecendo, odiando o seu irmão, continua fazendo maldades, ele não ama a Deus. Ele está em trevas, ele não está na luz. Mas vamos lá. Então, antes de Cristo Jesus, nós éramos escravos do pecado. Sabe, quando nós falamos escravos do pecado, é algo muito, muito sério. Eu, por exemplo, conheço pessoas às quais muitas vezes a gente vai falar de Cristo Jesus e elas respondem assim, quando eu convido a pessoa: poxa, você não gostaria, depois de ter entendido o que Cristo fez por você, você não gostaria de entregar a sua vida a Cristo? E a resposta que eu ouço é a seguinte: eu ainda não estou pronto. Na verdade, ninguém está pronto para aceitar Jesus Cristo. Nós nunca estaremos nessa terra, neste mundo que jaz no maligno, de jamais. Olha, a ideia é que pelas minhas próprias forças, pelas minhas próprias obras, eu nunca estarei apto ao reino dos céus, jamais. Então, o que eu faço? Eu entrego a minha vida a Cristo. Eu oro pedindo perdão pelos meus pecados, pelas minhas ofensas a Deus. E Jesus me liberta e me reconcilia com Deus Pai. Olha a obra de Deus na nossa vida. Foi isso que Cristo fez. Ele morreu na cruz para nos libertar da nossa vida de pecado. Então, quando você pensar em dar essa resposta, talvez porque não conseguiu deixar de fumar, não conseguiu se livrar de uma situação, não consegue parar de mentir, não dê essa situação. Joga essa justificativa de lado e fala: eu quero Jesus. Se Jesus pode mudar a minha vida, então eu quero Jesus de todo o meu coração. E você vai ver o que é a graça de Deus. É uma diferença muito interessante que você precisa compreender. Misericórdia e graça. Misericórdia tem a ver com absolvição. Misericórdia. Deus teve misericórdia de nós, então perdoou nossos pecados e o preço que Deus pagou foi alto. Toda multa, você tem um preço a pagar, não é mesmo? Você infringiu uma lei no trânsito, no mínimo é R$190 que você vai pagar ali, é ou não é? Não é? Então, todo erro, toda transgressão tem que ter um preço a ser pago, ok? Misericórdia é porque Deus pagou, Ele nos absolveu. Nós tínhamos que pagar a Ele e Ele falou: não, deixa que eu pago isso aí. Libera esse pessoal aí. Foi o que Deus disse. Ele abriu mão do direito de receber o que devíamos a Ele. Nós pecamos contra o Criador. E Ele, por misericórdia, Ele nos perdoa.
A graça, diferente da misericórdia, é o que o texto nos diz aqui, que através de Jesus ele nos faz filho dele. Olha que legal, para você entender bem o que eu estou falando. Imagina assim, que o rei, ele recém se empossou do seu reinado, e então ele convoca todo o seu exército, e ele fala, nós vamos medir a terra que me pertence. Então o rei pega, e no meio do seu exército, ele vai caminhando, e um pessoal na frente vai falando, o rei vem atrás, o rei vem aí, louvem ao rei, o rei está chegando, não é mesmo? E de repente, o rei está andando ali, mais um exército para trás, e o povo daquela nação está reverenciando, porque aquele é o novo rei. Olha lá. De repente o rei olha lá na frente e tem uma briga, tem uma bagunça de pessoas caindo, segurando um outro, tentando fugir, e o rei vai se aproximando. E então quando ele se aproxima, ele vê alguns dos seus soldados batendo em um homem, e ele fala, pare, o que vocês estão fazendo? E os soldados olham para o rei e falam, rei, nós pegamos esse homem, ele estava aqui, ele estava escondido, ele estava espreitando o senhor, armando uma cilada. Quando o senhor fosse passar, ele ia matá-lo, atentar contra a tua vida, rei. Por isso nós vamos matá-lo agora. Então o rei diz, pare, não faça isso, eu perdoo ele. Eu entendo ele querer me matar, não querer estar debaixo da minha autoridade. Não, para. Eu perdoo ele, isso é misericórdia. Aí o rei fala, para, eu perdoo ele, agora vocês dois que estavam batendo nele, peguem esse homem, coloquem ele aqui na minha carruagem, nós vamos levá-lo ao palácio, e de hoje em diante, ele viverá junto comigo, para ver como é a minha vida, para estar juntamente comigo no meu palácio, utilizando das minhas bênçãos. Isso é graça. Uma coisa é ser perdoado, outra é se tornar filho. Uma coisa é misericórdia, outra é graça através do nome de Jesus. Lá em João capítulo 1, versículo 12 diz, e foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no nome do seu Filho, Jesus Cristo. Olha que lindo. Será que você já fez essa decisão no coração? Será que você já decidiu no coração, já aplicou essa palavra na sua vida? Não, eu quero ter a certeza de que sou filho de Deus. Eu falo que creio em Jesus, mas eu quero ter essa certeza. É isso que Deus faz conosco. Lembra do texto de Efésios? Ele vem e te dá a certeza, ele sela o Espírito Santo no teu coração. Mas vamos continuar aqui. Não apenas éramos escravos do pecado para a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, a graça de Deus, é a vida eterna através de Jesus, mas também escravos do mundo. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 1, verso 4. Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus nosso Pai havia planejado. Toda a glória a Deus para todos sempre. Amém. Olha que lindo. Jesus não apenas ele nos liberta do pecado, como ele nos resgata de um mundo decaído. Nós estamos no mundo, mas não vivemos mais para esse mundo, não vivemos com a esperança nas coisas desse mundo, mas nas coisas do mundo vindouro, nas coisas do céu dos céus. Essa é a esperança do cristão. Nós fomos resgatados de coisas vãs, de coisas perecíveis que vão acabar. O cristão verdadeiro, por mais que ele sinta ansiedade, sinta medo, nós não somos super seres humanos, de maneira alguma. Mas o cristão verdadeiro, ele tem a certeza, a confiança, a esperança que o melhor ainda está por vir.
É uma certeza íntima. Essa certeza é dada pelo selo do Espírito. E eu quero que você, ao término deste culto, experimente essa certeza. Amém? Vamos lá. Não apenas nos libertou do pecado e também do mundo, nos resgatou, não é? Como também nos tirou ou nos resgatou, dando liberdade do império das trevas. Olha lá, Colossenses, capítulo de número 1, no versículo de número 15, diz assim em diante: o Filho, falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Né? E aí no 13 diz assim: Ele, o Filho, Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Jesus pagou o preço de sangue, para que nós fôssemos resgatados das trevas, do império das trevas, aonde Satanás, ele governa. Você já pensou sobre isso? Jesus te libertou totalmente de todos os inimigos possíveis. Ele te liberta da morte, te dando vida eterna. Ele te liberta do pecado, perdoando seus pecados, pagando um preço pelos teus pecados. Ele te liberta das trevas, do mundo de horror, do mundo onde nós somos incitados, influenciados a fazer o que é mal e o que tem participação com a maldade e as trevas. Ele nos liberta disso. Ele nos liberta do sistema desse mundo. O cristão verdadeiro, ele tem dor nos olhos quando ele vê injustiça. Ele dói no seu corpo físico quando ele sente e percebe corrupção. Sua cabeça dói quando os pensamentos são levados para as tentações. O cristão verdadeiro é assim. Ele sente dor contra a maldade. Não é mesmo? Nós precisamos pensar sobre isso. Será que eu e você temos sido afligidos, temos pensado a respeito de tudo que Deus já nos libertou e nossa alma, ela se aflige olhando as pessoas que estão lá no mundo? Será que nós, quando olhamos as pessoas perdidas, o nosso coração ainda queima, a tristeza, a dor na alma, ao sentir que aquelas pessoas ainda não se decidiram por Cristo? Nós precisamos entender algo. Ele nos libertou de tudo isso. Nós temos a alegria do Espírito, nós temos o selo do Espírito, nós temos toda a sorte de bênção nas regiões celestes em Cristo, nós temos tudo isso. Nós somos agraciados e precisamos compartilhar essa alegria, não é? E essa esperança com as pessoas ao nosso redor. Jesus já te libertou. Se você ainda não fez essa decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo, eu quero te convidar agora. Nós vamos estar orando, agradecendo a libertação de Cristo, e nós vamos estar orando por você. E eu quero que, se você nos assiste essa noite, sente a vontade de entregar a sua vida a Cristo, de receber essa libertação do pecado, do sistema mundano e das trevas. Se você quer ser liberto, essa tríplice libertação, se você quer isso na sua vida, eu te convido a orar junto comigo agora. Repita comigo, vamos orar. Senhor Jesus, eu te entrego o meu viver. Peço que me liberte, segundo, ó Deus, a pregação da palavra. Peço que me liberte do pecado, me liberte do sistema do mundo, me liberte das trevas, porque eu creio que o seu sangue perdoou meus pecados. Eu creio que o seu sangue me resgatou do sistema mundano. Eu creio que o teu sangue me libertou das garras de Satanás.
Por isso, Jesus, Tu és Senhor da minha vida. Por favor, acampa os Teus santos anjos ao nosso redor. É a oração que faço, confessando Jesus como meu Senhor e meu Salvador pessoal. Amém e amém. Amém, queridos? Eu quero orar pela sua vida agora. Amém? Pai querido, Deus Santo, se alguém que escutou, que assistiu a essa pregação hoje, não apenas entrega a sua vida a Cristo, mas, ó Deus, se reconcilia com o Pai, que nos perdoa pela sua misericórdia e nos agracia, nos tornando filhos. Ó Deus, se alguém se reconcilia hoje, que haja, ó Paizinho Santo, alegria no teu coração. Se alguém entrega a sua vida hoje a Jesus, que haja festa nos céus. E nós nos alegramos como igreja e pedimos ao Senhor em nome de Jesus, por favor, que dia após dia como igreja nós possamos ter essa alegria de saber que somos libertos pelo poder do sangue de Jesus, libertos pelo poder da graça derramada na cruz do Calvário. Podemos saber, ó Pai, que somos libertos e escolhemos obedecer e viver uma vida irrepreensível no Senhor, mas em alegria do Espírito. Pai Santo, eu peço que a Tua presença abençoadora possa ser com cada lar, ó Pai, aonde este culto chega. Por favor, que o Senhor envie os Teus santos anjos, ó Pai, a cada lar que assiste este vídeo agora, e que cada lar possa receber da Tua graciosa presença e a paz de Cristo seja com cada lar. É a oração que faço no nome de Jesus. Por favor, Deus, em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça derramada em Cristo e a presença do Espírito Santo seja conosco hoje e eternamente. Amém e amém. Queridos, não se esqueçam, domingo agora, 7h da noite, culto presencial aqui na igreja. O nosso culto vai ser presencial e você que ainda não se sente tão à vontade para voltar ao culto presencial, ainda tem receio, não se preocupe. É natural nesse momento. Nós teremos a gravação ao vivo do culto. Acompanhe então. Se você não virá, acompanhe o culto às 7h da noite no domingo, culto presencial, culto ao vivo, transmitido pelos canais da igreja, tá bom? Que o Senhor Deus seja contigo. Até domingo.